que eu falo? Quer começar você? Não? Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje mais um vídeo informativo para vocês de um tema que é de extrema importância para a criação não só de pistacídeos, mas de qualquer espécie. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui embaixo, deixa o like. Todas as redes sociais do Criador Sarrote também estão aí embaixo. Segue a gente porque tem muita novidade por lá, eu sempre costumo postar as primeiras coisas lá. Então esse é um dos temas que foi pedido lá no Instagram do Criador Sarrote e hoje eu tô aqui para comentar um pouco para vocês sobre esse tema. Vem comigo que hoje o vídeo tá top. Galera, antes de ir para a parte informativa desse vídeo, eu quero deixar aqui um relato para vocês sobre a importância da quarentena e foi o que me despertou a estudar mais sobre esse assunto e buscar mais informações, tá? E foi uma experiência própria que aconteceu comigo, tá? Quem já assistiu os primeiros vídeos do canal, os primeiros 3 vídeos, se eu não me engano, sabe que eu falo sobre o meu ring neck. E quem assistiu o primeiro vídeo do canal sabe que eu falei que eu tinha um casal de ring necks, foi o meu primeiro casal. Era um macho verde, portador de azul, com uma fêmea verde cinza, portadora de azul. No primeiro vídeo do canal, eu conto sobre o que aconteceu com essa fêmea. Essa fêmea, ela começou a cair as penas dela. E por falta de conhecimento na época, eu a princípio achei que fosse ele que estivesse tirando as penas dela. Eu separei os dois e depois de alguns meses eu vi que não era isso, era realmente alguma doença. Só que pela falta de conhecimento eu não sabia qual doença era e eu acabei mantendo ela ali por muito tempo. Eu vou colocar uma foto aí na tela para vocês de quando eu tirei ela dele, quando eu separei os dois, quando ela já estava apresentando já sintomas clínicos. Na época eu não sabia qual era. E meses depois, como que o quadro dela se agravou. Depois de muito tempo que eu fiquei com essa fêmea comigo, estudando sobre doenças em pistacídeos, eu descobri que o que ela tinha muito provavelmente era uma doença chamada circovírus, tá? Uma doença altamente infecciosa, uma das doenças mais perigosas que pode afetar um plantel, que pode acabar com um plantel inteiro de pistacídeos, tá? Ela é uma doença, para vocês terem noção, que ela é transmitida de várias formas, entre uma delas, via respiratória pelo pó das penas das aves. Então, se você tem uma ave aí, principalmente pet, você já deve ter reparado que quando ela coça ou quando ela bate as asas, sai um pozinho da pena dela. Aquele pozinho pode ser carregado pelo vento por vários e vários metros. Então, aquele pó, ele contém o vírus. Se uma ave estiver contaminada, cada vez que ela bate asa ou cada vez que ela se coça, ela está contaminando todo o ambiente. Então, assim que eu tomei conhecimento dessa doença, que o caso dela era 99% de chance de ser a doença de bico e penas dos pistacídeos, eu doei ela. Eu doei para uma pessoa que estava disposta a cuidar, que não tinha outras aves. O circovírus não tem tratamento, tá, galera? O circovírus é uma doença que não tem tratamento. Uma ave ela pode até se recuperar parcialmente da queda de penas, mas ela sempre vai ser portadora da doença, então não tem o que fazer. Eu doei essa fêmea e fiz o exame de fezes no meu macho. Apesar dele não ter manifestado sintoma clínico nenhum sintoma da doença ele manifestou. Ele ficou aí infectado por pelo menos um ano, com certeza, provavelmente mais que isso, e não manifestou nenhum sinal da doença. E é por isso que eu tô aqui para falar da importância da quarentena, tá, galera? Eu fiz o exame de fezes nele, deu positivo para circovírus. Eu não sei se foi ele que passou para ela ou se foi ela que passou para ele. Independente disso, quando eu comprei os dois, eu não fiz quarentena com nenhum dos dois. Eu tinha outras aves, eu adquiri o macho primeiro, depois eu adquiri a fêmea. No mesmo dia eu coloquei os dois na mesma gaiola e não fiz nenhum tipo de quarentena. E esse é o grande perigo de se fazer isso. Eu poderia ter salvado uma das duas se eu tivesse feito o processo de quarentena nos dois, e quem sabe um deles tivesse manifestado o sintoma clínico durante esse processo de quarentena. Então eu poderia ter salvado uma dessas duas aves, mas não foi possível. Então eu me desfiz dessas duas aves. E o que foi muito difícil para mim foi achar conteúdo sobre como fazer a desinfecção do local onde tinha uma ave que testou positivo para circovírus. Eu pesquisei muito, foi muito difícil de achar, mas eu encontrei um conteúdo muito completo no canal do Kleber, do Criador KP. Quero deixar aqui um abraço para ele me deu várias dicas, eu conversei com ele um pouco nos comentários dos vídeos ali. E o Kleber, além de um grande criador de periquito inglês, ele também é veterinário. Eu tive muita confiança em seguir o que ele disse nos vídeos. Então, se você quer saber um pouco mais sobre circovírus,
e um pouco mais de como fazer a desinfecção do local de uma ave infectada, não é esse o tema do vídeo, vai lá no canal do Kleber, do Criador KP, porque ele explica muito melhor que eu. Ele é veterinário, ele sabe o que ele está falando, beleza? Então, só para inteirar vocês da situação, eu me desfiz dessas aves, fiz o processo de desinfecção no criadouro, deixei um vazio sanitário, inclusive ainda está esse vazio sanitário por algumas semanas, e agora eu vou introduzir as novas aves que chegaram para mim, que estão fazendo quarentena aqui em casa, em outro local, lá no criadouro. Então vai ser um processo muito bem protocolado e eu quero explicar para vocês agora o passo a passo desse processo. Eu tenho aqui na minha mão, galera, 2 protocolos. Aqui esse primeiro é um protocolo de quarentena, não sei se está pegando legal aí no vídeo, mas olha o tanto de informação que tem aqui. E esse outro protocolo é o protocolo sanitário do criadouro. Então, todas essas informações que estão aqui, eu protocolei, eu fiz essas tabelas de passo a passo que tem que ser feito na quarentena. Por que eu fiz isso? Primeiro, porque é muita coisa, então eu acabo não lembrando de fazer os passos se eu deixar simplesmente na cabeça. E segundo, que é o mais importante para mim, se algum dia eu não estiver presente aqui, eu posso passar isso aqui para qualquer pessoa, e qualquer pessoa vai conseguir fazer o processo de quarentena e o protocolo sanitário do meu criador, mesmo eu não estando aqui. Um dos grandes problemas dos criadores é isso, é o criador ser totalmente dependente de uma pessoa só. Então, criar protocolos é muito interessante por isso, porque você pode se ausentar mais em caso de necessidade. Óbvio que o ideal é sempre estar presente, mas em caso de necessidade, a gente pode, através desses protocolos, terceirizar essas ações. Então, agora eu vou explicar para vocês o que consiste esse protocolo de quarentena. Informações importantes sobre a quarentena. Período. Quarentena aqui não tem menos de 30 dias, tá? O ideal são 40 dias de quarentena, o mínimo são 30 dias. Menos que 30 dias, a ave não sai daqui. Ela tem que ficar em observação por pelo menos 30 dias. Por quê? A maior parte das doenças mistacídeos, ela fica incubada por muito tempo. Então, a manifestação clínica dessas doenças, elas demoram para aparecer. Significa que muitas vezes as aves estão doentes, só que são casos subclínicos. O que são casos subclínicos? São casos em que a ave está doente, está infectada, está infectando outras aves, mas ela não manifesta nenhum sinal clínico daquilo. Foi o que aconteceu com o meu macho em Guiné. Ele era portador de circovírus, mas era um caso subclínico. Ele não manifestou a doença. E isso foi por anos, não foi nem 40 dias. Então, mesmo que se eu fizesse a quarentena nessa ave, se eu não fizesse o exame, eu também não iria descobrir que ele tinha o circovírus. Por isso a importância também de fazer exames, quando possível, nas aves, tá? Outro detalhe importante, esse período de 40 dias vai ser estendido a qualquer sinal clínico, qualquer sinal de mudança de comportamento ou mudança de coloração nas fezes. A gente tem que isolar essa ave e aumentar o período de quarentena. Se possível, sempre fazer os exames. Então vamos lá, primeiro passo do processo de quarentena, tá? O processo de quarentena não começa quando a ave chega na sua casa. O processo de quarentena começa na escolha da origem dessa ave. Então, por favor, não compre ave sem saber a origem. Não compre ave de pet shop sem saber a origem. Não compre ave daquele cara que pegou a ave num rolo de outra pessoa e você não sabe de onde que veio. Isso é extremamente perigoso. Eu já cometi esse erro várias vezes, porque realmente você vai comprar mais barato, só que às vezes o barato sai caro. Sempre conheça a origem da ave que você está comprando, converse com o criador. Eu não compro mais ave sem saber a origem, eu não compro mais ave sem ver a ave pessoalmente, sem conversar com o criador. Esses são detalhes assim importantíssimos para mim. A ave chegou para mim dia 1. Eu vou alocar essa ave na gaiola que ela vai ficar, no local de isolamento. Aí vai depender de 2 coisas. Se essa ave viajou de longe para chegar ou se for uma viagem curta. Por quê? Porque essa ave veio de longe, ela está mais estressada, ela precisa de mais tempo de recuperação. Então, nos primeiros dias eu não vou mexer com essa ave. Caso seja uma viagem mais curta, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar ela na gaiola, pegar a ficha de quarentena que eu vou mostrar aí para vocês no vídeo. Esse aqui é o meu setor de quarentena. Atualmente aqui tem 3 voadeiras, com 3 casais, 2 casais de Red Ramped, um casal de Calopsita. E essas aves já estão quase no final do processo de quarentena para poderem ir para o plantel. Aqui do lado eu deixo essas fichas, que são um checklist, vou mostrar aqui para vocês. Não sei se na luz vai ficar legal. Mas está aqui a data de início e previsão do fim de quarentena, identificação e aqui o checklist. Quando elas chegam, elas tomam um banho de água com vinagre, depois a vermifugação de 3 dias, depois o banho com ectoparasiticida e depois a ivermectina a 1%. Na observação eu coloquei aqui que está tudo ok.
E é isso, essas aves aí vão ser as próximas a entrar no plantel. Na primeira semana, de preferência nos primeiros dias, se a ave veio de uma viagem curta, provavelmente no primeiro dia que ela chega para mim, eu já vou tomar essa primeira ação sanitária, que é dar um banho com pulverizador de uma solução de água com vinagre. O vinagre é importantíssimo para o controle de ectoparasita, piolho, fungo, tudo isso o vinagre é muito bom. E para desinfetar a gaiola também, obviamente que antes de colocar a ave ali, o ambiente já foi todo desinfetado, mas quando a ave chega, ela vai tomar esse banho de vinagre, que é importante para o controle de ectoparasita. Eu uso uma solução de 5 a 8% de vinagre. O resto da semana é simplesmente observação, nada além disso. Observação das fezes, observação do comportamento, se a ave está voando, se ela está ativa, se ela não está. É extremamente importante colocar a cadeira na frente da gaiola e observar as aves. Outro detalhe importantíssimo que eu já vou falar aqui é sobre a alimentação e a suplementação na quarentena. A alimentação na quarentena tem que ser o mais básica possível, só para a ave se manter. E por que disso? Se você enche a ave de vitamina, se você enche a ave de uma alimentação reforçada, ração, farinhada, alimentos naturais, deixa a imunidade da ave lá em cima. O que vai acontecer é que se essa ave tiver uma doença, um caso subclínico, esse caso subclínico simplesmente não vai se manifestar porque a imunidade da ave está muito alta. Então o que eu faço aqui é fornecer uma alimentação extremamente básica, mistura de sementes e água durante 30 dias para as aves. Por quê? Porque ela já passou pelo estresse da viagem, ela está passando pelo estresse de mudança de ambiente e ela vai passar por um estresse controlado nutricional. Porque se ela tiver algum caso subclínico, dessa forma a chance dela manifestar durante o período de quarentena é maior. Agora, se você enche a ave de vitamina, enche a ave de suplementação, enche a ave de alimentação reforçada, você joga a imunidade da ave lá para cima e se ela tiver um caso subclínico, ela não vai manifestar, ainda mais se você não fizer nenhum tipo de exame. Aí a chance de você colocar uma ave infectada no seu plantel é muito maior. Então a alimentação do período de quarentena tem que ser muito básica. E os exames, se forem feitos, deem preferência para fazer no final da quarentena. Onde eu faço os exames costumam sair em menos de uma semana. Então, caso eu for fazer os exames, eu vou fazer na última semana de quarentena. Justamente porque a ave já passou por esse período de estresse, então a chance de dar um falso negativo nos exames é menor. Porque a imunidade dela já não está tão alta. Agora, se você joga a imunidade da ave lá para cima, a chance de dar um falso negativo nos exames é maior. Do dia 7 ao dia 21, galera, também não tem nenhuma ação a não ser observação e alimentação básica. É justamente esperar o tempo para ver se vai manifestar alguma coisa, observação constante e só isso. E na última semana da quarentena é que vão começar algumas ações para que essas aves possam adentrar no plantel com mais segurança. Então, na última semana, do dia 21 ao dia 30, ou do dia 30 ao dia 40, vou começar o processo de vermifugação, que dura 3 dias. Então ali eu coloco na água das aves o vermífugo e ofereço esse vermífugo por 3 dias. Eu vou dar um banho com o ectoparasiticida de preferência, tá? Então tem vários no mercado aí, tem o Killer, tem o Bioline, tem diversos outros ectoparasiticidas, que é um controle importantíssimo que tem que ser feito antes da ave entrar no plantel. E eu deixo para fazer esse controle no final, por quê? Porque aqui no meu local de quarentena, as aves elas têm contato com aves de fora. Lá no criadouro tá tudo vedado, eu fechei tudo com tela, mas aqui na quarentena, pardais e pombinhas vêm comer os restos de sementes que caem no chão. O contato com essas aves é extremamente ruim porque passa piolho, passa todo tipo de ectoparasita, passa verme e passa alguma doença contagiosa também. Então eu deixo para fazer o controle de piolho no final da quarentena, porque se eu fizer no começo, elas vão continuar tendo contato com essas aves e o piolho pode acabar voltando. Na última semana eu faço a vermifugação, depois eu dou um banho com ectoparasiticida, de preferência esse banho eu dou no último dia da quarentena. E na última semana eu uso um princípio ativo que também é para controle de fungos, fungo de traqueia, todo tipo de ectoparasiticida, que é a ivermectina. Existe um produto que é específico para aves, que chama Alax, vou deixar a foto aí para vocês, só que a concentração do Alax ela é muito baixa. Então, para aves de grande, médio porte, você vai ter que usar muitas gotas para chegar na quantidade correta. Para aves menores, o ideal é você usar o Alax mesmo, porque a concentração dele é baixa e você consegue ter uma precisão melhor. Para aves maiores, acaba ficando um pouco inviável. Então, a gente tem algumas marcas no mercado de ivermectina 1% para controle de ectoparasitas. Essa ivermectina ela é Puron, ela é aplicada no dorso das aves ali. Você simplesmente pinga algumas gotas ali
do pescoço da ave, ela está medicada. Tem uma marca muito famosa de ivermectina que vários criadores usam, que é o Ivomec Puron. Só toma cuidado se vocês forem comprar o Ivomec, porque ele não é mais fabricado, então você consegue achar no Mercado Livre ainda, mas fiquem atentos com a validade do Ivomec, porque ele não é mais fabricado. Então os Ivomecs que tem vendido no mercado são ainda sobras de estoque, então fiquem atentos com a validade. A ivermectina que eu estou usando hoje foi uma recomendação do Kleber, do criador do KP também. Eu perguntei para ele se ele tinha alguma indicação de um produto alternativo ao Ivomec, já que o Ivomec não era mais fabricado, e ele me indicou o Lactus. Esse aqui é o Lactus, tá, galera? É o mesmo princípio ativo do Ivomec, a mesma concentração, ivermectina a 1%. E a princípio parece caro esse produto, galera, mas vocês têm que pensar que eu uso de 2 a 3 gotas em toda ave que vai entrar no plantel e 2 a 3 gotas por ano em toda ave. Uma vez por ano, a partir de agora, eu faço uso da ivermectina 1% em todas as aves do plantel. 1 litro vai durar aí por muito e muito tempo. Basicamente, esse é o processo de quarentena que acontece aqui. Esse processo dura de 30 a 40 dias. As maiores e mais importantes ações vão ser ali nos últimos dias de quarentena, na última semana. E é isso. Eu levo as aves para o plantel. Elas vão ficar ali uma semana em observação e depois elas podem ser misturadas com as outras aves sem problema nenhum, de uma forma muito mais segura, de uma forma muito mais responsável, tá? Lembrando que toda vez que acaba a quarentena aqui, eu faço toda a desinfecção do local para receber as novas aves. E uma vez por ano eu faço uma desinfecção geral lá no criadouro, que é esse protocolo que eu mostrei aqui para vocês também. Depois eu posso fazer um outro vídeo explicando só sobre esse protocolo sanitário e de higienização, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa nova. Muito obrigado, valeu! Não esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. E é isso aí, abraço e até o próximo vídeo.